Entender o cálculo e a diferença entre os juros simples e os juros compostos não se trata apenas de matemática. No mais recente episódio do podcast Manibar, vou explicar-lhe a diferença que este efeito tem nos empréstimos e nos investimentos. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em educação financeira e finanças pessoais e sejam bem-vindos ao Manibar. Here we go. The dollar is our god. Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem e de boa saúde. E hoje trazemos um tema importante, um tema que gera sempre confusão, tanto para quem ainda não investe, como também ainda quem não entende muito bem como funciona. E quando falo dele, parece que a cabeça explode. Como assim, Bárbara? Pois é. Quando falamos de juros compostos, há sempre muito buzz, muito sururu. Mas, meus amigos, quando descobrimos o que é e como funciona e como investimos a utilizar este magnífico efeito, vocês já não vão querer outra coisa. E são muitos os nossos alunos que já estão a beneficiar dos juros compostos de forma estruturada. Sim, não basta dizer que está a usufruir desta que Einstein definiu como a oitava maravilha do mundo e que eu já vou explicar. É preciso saber onde investir para maximizar as nossas poupanças. E aproveitar, já para responder, antes que me esqueça, a todas as pessoas que nos têm perguntado sobre a próxima edição do curso do Zero à Liberdade Financeira, que iniciamos agora uma nova turma e que não foram a tempo de garantir a sua vaga nesta nova edição do curso certificado de finanças pessoais mais completo que alguma vez desenvolvemos e que é grande referência no mercado. E a única coisa, amigos, que eu posso dizer é que na descrição deste episódio vai encontrar um link para a lista de espera para ser dos primeiros e das primeiras a receber todas as informações sobre a próxima edição. Então, mas afinal, o que é isso que a Bárbara está para aí a falar? Dos juros compostos, efeito de capitalização, oitava maravilha do mundo? Para quem quer começar a entender como se multiplica dinheiro, tem de entender como funciona e como é calculado os juros simples e os juros compostos. Isto é um passo essencial e temos que entender que isto está presente no nosso dia-a-dia, na nossa vida, não só para quem investe, como também para quem tem empréstimos. E eu já sei o que está a pensar a esta hora. Oh meu Deus, Bárbara, cálculos, juros, matemática, oh meu Deus. Calma, muita calma, porque não é assim tão complexo, mas pode fazer uma grande diferença. Pode não, faz certamente uma grande diferença na sua vida. Primeiro, vamos começar por entender o que é que são os juros simples. E compreender o conceito de juros simples, vamos até à base. Vamos à base, que a gente aqui gosta de dissecar tudo. Vamos entender o que significa o termo juros. E no mundo das finanças, os juros são conhecidos como a taxa cobrada pelo empréstimo do dinheiro ou que seria o custo que a pessoa tem ao pagar por ter acesso a uma determinada quantia de dinheiro. E quando se fala em juros simples, e eu vou aqui bater aqui nestes conceitos para realmente entrar. Isto significa que a taxa de juro é aplicada sobre o capital inicial envolvido. Ou seja, independentemente do montante, o juro vai incidir sobre o montante investido ou emprestado. Portanto, se eu tenho um valor que tomei emprestado de 10 mil euros, se eu vou investir 5 mil euros, o juros simples vai incidir sobre esse montante total. Agora, para compreendermos, se calhar vou trazer aqui um exemplo. Vamos imaginar que tem um investimento inicial de 10 mil euros, com uma taxa de juros de 5% ao ano, que deseja manter esse investimento por 20 anos e
se tivermos aqui a utilizar o juros simples, quanto é que vai ter? Portanto, temos aqui os 20 anos, o montante inicial 10.000, os 5%, os 20 anos, significa que montante final 10.000 euros mais 10.000 euros, 20.000 euros. Quando nós vamos olhar para aquilo que são os juros compostos têm a particularidade de incidirem não só sobre o capital inicial, como também sobre os juros. Portanto, a quantia a ser adicionada, nós temos o capital inicial, é calculado o juro e no ano seguinte o cálculo incide sobre o capital inicial e os juros. É o efeito de juros sobre juros. E por conta deste efeito de capitalização em que são calculados juros sobre juros, há o chamado crescimento exponencial. Voltemos então ao exemplo dos 10.000 euros a renderem 5% ao longo de 20 anos, mas desta feita com a aplicação de juros compostos. Portanto, ao final dos 20 anos, e aqui de acordo com os cálculos, com a fórmula de cálculo, nós teríamos mais de 27.000 euros. Enquanto com os juros simples o montante final seriam os 20.000 euros, com os juros compostos o montante final ultrapassa ligeiramente aqui os 27.000 euros. Ou seja, resultou num montante final muito maior do que com os juros simples. E esta diferença, acreditem que se torna mais significativa se nós esticássemos mais os anos, ou seja, se tivéssemos mais tempo. Porque os juros compostos têm o potencial de multiplicar os ganhos ao longo do tempo. E eu não estou a falar sequer de voltar a aportar valores. Estamos a imaginar o cálculo sobre 10.000 euros só uma única vez. Se eu adicionar mais dinheiro ao longo do tempo, o crescimento ainda é de forma mais acelerada. Portanto, qual é que é a grande diferença entre os juros simples e os juros compostos em termos do cálculo? A fórmula para calcular os juros simples é simples, passa a redundância. Portanto, juros simples é igual ao montante inicial, o que é designado como o principal, vezes a taxa de juros, vezes a multiplicar pelo tempo. Aqui, então, o principal é o valor inicial do investimento ao empréstimo, a taxa de juros é a percentagem aplicada a este valor inicial e o tempo é o número de anos sobre o qual os juros são calculados. E então, o que acaba por acontecer é um crescimento linear, no caso dos juros simples, uma vez que os juros, então, são calculados somente sobre o valor inicial. Quando nós vamos avaliar e analisar comparativamente os juros simples com os juros compostos, e eu estou a fazer o podcast, mas se eu vos estivesse aqui a mostrar à frente um gráfico, vocês é muito visual para entender a diferença. É que os juros compostos, por esta natureza exponencial, e está na base da maioria dos investimentos, ao contrário dos juros simples, eles incorporam então os rendimentos, o montante inicial e também o cálculo dos juros. E a fórmula para calcular os juros compostos é então o montante inicial, multiplica-se por 1 mais a taxa de juro e é elevado ao tempo. E os juros compostos, então, acabam por ter aqui um crescimento mais significativo quanto mais tempo nós tivermos. Por isso é que na criação de património é importante considerarmos o tempo, porque isto resulta numa espécie de bola de neve, onde o valor de juros cresce exponencialmente e acelera o crescimento dos seus investimentos. Este tipo de juro é amplamente utilizado em investimentos financeiros. E falamos de certificados de aforro, fundos de investimento, PPRs e outras várias formas de aplicações financeiras de longo prazo, e os juros compostos permitem que os investidores aumentem os seus ganhos ao longo do tempo, desde que o dinheiro permaneça investido e os juros sejam reinvestidos. Então,
E qual é que é o efeito dos juros nos empréstimos? Que eu vi aqui, não é? O título do episódio, que havia aqui também algum efeito nos empréstimos? Sim. E às vezes surgem essas dúvidas do impacto que tem nos empréstimos. Ora, nos empréstimos, se nós, com base naquilo que eu vos estou a explicar, a diferença entre o juro simples e o juro composto, os juros simples é fácil de entender que são mais vantajosos para o devedor. Porquê? Porque os custos são mais previsíveis, aumentam linearmente, e isto significa que, apesar de aumentar ao longo do tempo a dívida, aumenta, digamos que de uma forma previsível, linear. Já quando nós temos empréstimos em que atuam os juros compostos, pode ser muito desafiante quando estamos na ótica do devedor. E sobretudo se os pagamentos não forem feitos regularmente. Já vou dar aqui um exemplo. Porquê? Porque à medida que o saldo da dívida cresce com o tempo, devido à capitalização de juros, portanto eu estou a dever dinheiro e os juros que estão a incidem não só sobre o capital como os juros, o valor da dívida pode aumentar de maneira exponencial, tornando-a mais difícil de pagar. Um exemplo claro desse efeito é o uso do cartão de crédito. E quando o saldo não é pago na íntegra, o valor devido pode aumentar rapidamente, fazendo aqui, neste caso, um efeito de bola de neve negativo e levando a uma situação de endividamento que pode se tornar muito grave. E ao longo de 20 anos dedicados a esta área, já vi muitas situações que começaram com dívidas pequenas e se tornaram em dívidas dantescas. Acontece também, há muitas pessoas com dívidas ao fisco, portanto uma coisa que começa muito pequenina, de repente vira um valor completamente dantesco. Por isso é que eu sempre digo, quem não entende como funcionam os juros compostos, paga-os. Quem entende, beneficia desse efeito. De que lado é que quer estar? Temos que pensar nisto, não é? E é por isso que isto leva-nos também ao outro ponto, que é como é que os juros compostos influenciam os seus investimentos. Em parte já mencionei aqui até alguns instrumentos financeiros e já percebeu do efeito multiplicador, que é mau para quem deve dinheiro, que é bom para quem está a investir as suas poupanças. Portanto, ao contrário do crédito, não é? No mundo dos investimentos, os juros compostos agem em benefício do investidor. E para ter uma noção, num caso de ter dinheiro aplicado e ter uma rentabilidade de 10%, vai conseguir duplicar o seu capital a cada 7 anos. E já sei que está a pensar, mas Bárbara, onde é que há 10%? Não é nos depósitos a prazo, certamente. Tem de assumir mais risco para estar a procurar rentabilidades, não é com capital garantido, não é? A não ser em certos países onde também temos outros níveis de taxa de inflação. Mas significa que tem de assumir mais risco. Tem de investir, por exemplo, em ações que historicamente apresentam rentabilidades nestes níveis e que é exatamente o que os nossos alunos do curso do Zero à Liberdade Financeira aprendem a fazer. Então, se tivesse de dizer aqui como é que nós podemos, princípios fundamentais e notas sobre como utilizar os juros compostos a nosso favor no investimento a longo prazo. Primeiro, quanto mais tempo o seu dinheiro permanecer investido, mais os juros compostos irão trabalhar a seu favor. Outro ponto é reinvestir os lucros. Haver aqui um reinvestimento dos ganhos, sejam os dividendos, os juros, permitem que o seu capital cresça muito mais rapidamente. Outro ponto fundamental são as contribuições regulares, ou seja, fazer após contribuições regulares ao seu investimento, mesmo que pequenas, porque isso vai permitir aumentar o montante sobre o qual os juros são calculados, acelerando assim o crescimento dos seus retornos. Depois, também muito importante, evitar resgates e retiradas de dinheiro prematuras. Cada vez que retira dinheiro de um investimento, está no fundo a reduzir a base sobre a qual
os juros estão a atuar, os juros compostos. Porque se os juros incidem sobre o montante, sobre o bolo total, entre o capital e os juros, e este bolo ficou mais pequeno, quando os juros foram calcular sobre isso, o montante é menor. Portanto, evitar as retiradas e os resgates desnecessários. Se tivesse que resumir, diria que é fundamental nós entendermos esta diferença entre os juros compostos e os juros simples, porque isto vai nos permitir fazer uma melhor gestão das nossas finanças pessoais, não só no que diz respeito a investimentos, mas também a empréstimos. E terem atenção a este efeito positivo e de crescimento exponencial que os juros compostos têm nos investimentos e que nos permitem criar património e aumentar a riqueza se nós soubermos investir de forma consistente e com uma estratégia. E por isso, para mim, é um fator decisivo ter o conhecimento sobre este efeito, esta oitava maravilha do mundo, que é o efeito de capitalização, ou conhecido também como juros compostos. E pronto, era isto, tinha para vos trazerem mais um magnífico episódio do podcast Money Bar. Já sabe, pode continuar a acompanhar-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn, juntar-se também ao nosso grupo no Telegram, e todos estes acessos encontram o link direto na descrição do episódio. Mais uma vez, não se esqueça de subscrever o podcast através da plataforma que esteve a ouvir, e se gostou do conteúdo e acha que vai ser útil a outras pessoas, partilhe. Quanto a nós, encontramos no próximo Money Bar. Money! Here we go.